Olá, colegas, olá, professores, tutores. Me chamo José Ramon de Lima Neto, sou aluno do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da Unilab e hoje eu vou apresentar um pouco da oficina pedagógica desenvolvida durante o estágio supervisionado em Ciências da Natureza 3. Inicialmente, é importante dizer que uma oficina pedagógica é uma metodologia de fundamental importância, pois ela nos faz levar os conceitos abstratos até a prática pedagógica em si, dentro da sala de aula. Então, nesse sentido, os alunos conseguirão compreender como os conceitos trabalhados de forma teórica são utilizados dentro da prática e qual a sua importância para o nosso cotidiano. Então, a minha oficina pedagógica está intitulada como Os Processos de Separação de Mistura, da Teoria à Prática, onde tem como principal objetivo fazer os alunos compreenderem quais são os principais tipos de processo de separação de mistura, quais são os materiais utilizados nesse processo e qual a importância desse processo para a nossa vida. Então, foi dado ênfase aos processos como filtração, decantação, catação, peneiração, separação magnética, evaporação, sempre com os materiais utilizados e de fáceis acesso no nosso cotidiano, que os próprios alunos levaram para a aula, que foi areia, óleo, sal, ferramentas como peneira, filtro de papel, funil. Então, sempre com materiais acessíveis, de fáceis acesso para os alunos, para que a aula consiga ocorrer, de forma simples, clara e objetiva, uma vez que as nossas escolas públicas, elas não dispõem de um laboratório de ciências adequado para a gente fazer esse tipo de atividade. Então, como professores, precisamos nos adaptar à realidade dos nossos alunos. Então, esta oficina pedagógica ela foi desenvolvida na turma do 6º ano da escola Maria Evangelista Corrêa, localizada aqui no município de Oroz, tá bom? Então, existem alguns autores que vêm nos falar sobre a importância da oficina pedagógica. O autor Paviano e Fortana, eles vêm nos explicar que uma oficina pedagógica é um espaço de investigação e de construção coletiva do conhecimento, o que nos leva a pensar, a chegar lá na Base Nacional Comum Curricular, que vem nos falar sobre a investigação científica, o letramento científico, de modo que o estudante consiga compreender o mundo natural e social e tecnológico. Então, é uma das competências que estão previstas na BNCC, este letramento científico, esta investigação científica. E uma oficina pedagógica é uma metodologia fundamental, essencial para que a gente possa chegar nesse objetivo. Então, a metodologia utilizada nessa oficina pedagógica foi baseada no Sentir, Pensar e Agir, como solicitado pela professora, onde os alunos sentirão a forma de como vão experimentar diretamente os processos apresentados pelo professor. Pensarão sobre os princípios que explicam cada método de separação de misturas, e por fim eles agirão, vão para a parte prática e vão aplicar as técnicas com os pequenos desafios propostos pelo professor. Então, inicialmente, como atividade integradora, para que a gente possa introduzir o conteúdo da separação de misturas, foi usado como estratégia distribuir aos alunos imagens, os alunos divididos em equipe, imagens com exemplos de misturas comuns do cotidiano, como água com óleo, sal com areia, arroz com feijão, entre outras. E aí, através do diálogo do professor, foi lançado um desafio aos alunos. Cada equipe deverá pensar e discutir como eles acreditam que seria possível separar esses materiais, certo? Favorecendo assim, nessa aula, nesse momento, o levantamento de hipóteses e também entendendo os conhecimentos prévios que os alunos já trazem do seu cotidiano. Em seguida, foi apresentado para os alunos uma questão problema, uma problematização para despertar nos alunos a curiosidade, que é
como é possível separar o sal da água do mar para se obter uma substância pura. Então, através dessa pergunta, os alunos irão pensar em estratégias ou em mecanismos que é utilizado para separar o sal, né, da água do mar e obter uma substância pura, que é o sal que a gente utiliza hoje na nossa cozinha, no nosso dia a dia. Então, a partir dessa socialização que aconteceu na primeira aula, foi solicitado aos educandos que em uma próxima aula trouxessem os materiais para a gente fazer a prática da oficina pedagógica, que foi areia, água, óleo, detergente, sal, limalha de ferro, um ímã, uma peneira, um funil. E aí foi solicitado que eles pudessem apresentar um dos processos de separação de mistura, né, através do resultado, que poderia ser a filtração, poderia ser a decantação, poderia ser a peneiração, a catação, a separação magnética e até mesmo a evaporação, que iria levar um pouco mais de tempo, mas que esse processo poderia ser apresentado através de vídeo, né? Os alunos poderiam fazer o processo de evaporação em casa porque ia demandar mais tempo e podiam trazer um vídeo, né, para aplicação. Então foi colocado, né, foi apresentada uma variedade de separação de misturas que contribuiu para que os estudantes percebessem as especificidades de cada uma dessas técnicas, né? Além de reconhecer a importância do trabalho coletivo na construção conjunta de um conhecimento. Então, a partir desta prática, né, os alunos puderam compreender como ocorrem os processos de separação de mistura, né, através de coisas simples, né, mas aí a gente leva o diálogo a um patamar maior, né, como, por exemplo, é a problematização que a gente levou, o processo de separação do sal da água do mar, né, e aí eles percebem como esse processo de separação é importante e como é que eles contribuem para o nosso dia a dia. Então, ao final da oficina pedagógica, né, foi possível perceber que o objetivo principal ele foi alcançado, que foi fazer, né, proporcionar que os alunos compreendam como ocorrem os processos de separação de misturas, quais são os materiais utilizados, né, e aí foi possível perceber também, né, que os alunos puderam estabelecer conclusões e puderam compartilhar, ouvir opiniões e reconhecer, né, suas produções e as produções dos seus colegas após a realização da oficina, né? Então, a discussão final, né, consiste em descrever e apresentar os resultados obtidos, né, para os colegas. Então, a partir das equipes formadas, a partir dos seminários apresentados, cada um dos alunos pôde compreender o processo que ele trouxe para desenvolver na sala de aula e também o processo de separação de misturas que as outras equipes trouxeram. Então, como cada equipe trouxe um processo diferente, foi possível que a turma inteira pudesse perceber, pudesse compreender como ocorre cada processo de separação, né? E qual o processo de separação mais adequado para separar diferentes materiais, diferentes substâncias. Então, ao final, os objetivos principais estabelecidos lá no início da oficina pedagógica foram alcançados com sucesso.